capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12. Versículo 1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, isto é, Israel, e será um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que se tornaram nação até aquele tempo. Mas o teu povo será salvo, isto é, todo aquele que for achado inscrito no livro. Versículo 12: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mas os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, e muitos esquadrinharão e irão de um lado a outro, e a ciência se multiplicará. E então eu, Daniel, observei, e eis que outros 2 varões estavam em pé diante de mim, um em uma margem do rio e outro na outra margem. Essa é uma visão celestial que Daniel teve. Eu queria mostrar aqui, para nós entrarmos no assunto diretamente. Preciso fazer uma mudança aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver plenamente. Fazer uma pouquinho de mudança. Aqui, observe aqui um detalhe importante a respeito. Sempre estou colocando a cidade, a Nova Jerusalém, como base, até ela chegar no seu local definitivo, que foi a última aula que eu expliquei para vocês, que ela ficará sobre a terra. É a última aula escatológica, não a aula dominical, não confunda as duas coisas. Então, nós colocamos aqui a primeira ressurreição, onde Jesus morreu na cruz, que os mortos se levantaram e ficaram ali 3 dias. Depois, nós colocamos agora a ressurreição dos justos, que se levantarão, se unirão a nós, os que estivermos vivos, se juntarão a nós e faremos nosso trabalho que nós vamos fazer ainda antes de sermos arrebatados, e nós então estaremos indo ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Expliquei que a transformação será no abrir e fechar de olhos. A transformação dos mortos será no abrir e fechar de olhos. E o nosso arrebatamento será conforme o anjo falou, segundo está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 6 e 7. Então, em Atos 1, 11. Então, o Senhor Jesus Cristo voltando, essa vinda dele será invisível para o mundo, como foi no dia de Elias, e visível para nós, os 2 grupos que se transformaram em um só grupo. Um grupo ressurreto. Isso aqui. Muito bem. Agora, na metade desse tempo da grande tribulação, haverá a outra ressurreição, que é a terceira fase. Da ressurreição. Essa terceira fase, na verdade, alguns nem terão tempo de serem sepultados. Muitos deles, a maioria, nem será sepultada. Mas vou colocar aqui, dar uma ideia para vocês. A base do trabalho das 2 testemunhas, as 2 testemunhas fazendo o seu trabalho, a base das 2 testemunhas. Quando elas ouvirem a voz subir para cá, será um período um pouquinho antes da chegada do Senhor Jesus sobre a terra,
logo assim que ele chegar, um pouquinho antes dele chegar, então que as duas testemunhas então vão ressuscitar. Apocalipse capítulo 11. E juntamente com elas todos os mártires que receberam a mensagem do anjo, o anjo que vinha do céu, e tocava aquela trombeta e dizia: temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Então, eles que creram nessa mensagem. Quem são eles? Aqueles que das nações não tiveram acesso ao Evangelho. Aqueles que das nações nunca, jamais ouviram falar a respeito do Evangelho ou não tiveram acesso ao Evangelho. E quem são eles? Estão pedindo 3 pães. Estão pedindo 3 pães lá em Lucas capítulo 11. Estão pedindo 3 pães. E o Senhor lhes dará o ovo, o peixe e o pão. O pão, o peixe e o ovo. O pão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pão, palavra. Depois nós temos o peixe, a mensagem do cristianismo, a mensagem do Evangelho. E o ovo, o novo nascimento, o nascer de novo. 3 mensagens nós temos ali. Não posso ficar nesse pedaço aqui. Só abrir a mente de vocês para que vocês possam entender esse pequeno detalhe. Muito bem. Aí, nesse momento em que os mártires ressuscitam, vai acontecer algo que eu ainda não disse. Tem que apagar aqui, ó. A primeira fase, tá? A segunda fase e a terceira fase. Então, esta é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição só vai acontecer depois de 1000 anos lá para frente. E quem são os que vão ressuscitar? Só os ímpios. Depois de serem julgados em alma, um lugar que não é a terra, porque não será achado lugar para eles. A Bíblia diz: não será achado lugar para eles. Então, isso aqui é um resumo de tudo que nós já estudamos. Veja só o que nós já estudamos.